Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Boa noite, igreja. Boa noite você que está nos assistindo. Sou o pastor Isaías Andrade, da Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Em Isaías 30:18, há um texto que nos chama muita atenção para todo esse momento que nós estamos vivendo. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Se nós analisarmos bem, há muita verdade nessa crença. Contudo, ela expressa apenas um lado da verdade. Embora Deus viva no eterno agora, Ele opera os seus propósitos no seu tempo. Uma petição apresentada diante de Deus é como uma semente lançada no solo. Forças que estão acima e além de todo o nosso controle trabalham sobre ela, até que é dada a plena frutificação da resposta. Tem uma frase no livro Peregrino que expressa tudo isso. E a paciência estava disposta a esperar. Que possamos esperar no Senhor, porque breve Jesus voltará. Nosso amigo Santo
O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com teu olho venha nos ungir, e com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Oi, gente querida. Hoje eu estou chegando a vocês com um espírito um pouco pesado para compartilhar um sonho que eu tive alguns dias atrás que muito me deixou assim, sabe, conturbado.
Eu acordei no meio da madrugada, eu não me lembro do sonho, mas eu acordei com uma voz me dizendo: é com grande orgulho e com grande tristeza que... E a voz parou. Aí eu acordei, mas com toda a sensação de peso, de temor, não sabendo exatamente o que era aquilo. E eu falei: Deus, o que é isso? O Senhor está falando comigo, esse sonho vem de ti. Essa frase parece uma frase desconexa, parece uma frase contraditória, porque a primeira parte diz: é com grande orgulho, e depois com grande tristeza que, e não vem mais nada. E quando eu perguntei ao Senhor isso, o Espírito Santo falou: o grande orgulho diz respeito à atitude do homem, e a grande tristeza fala do meu coração para com este tempo que está para chegar muito em breve. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo e eu levantei de madrugada e escrevi aquilo que ele foi me dirigindo, esta mensagem que eu quero entregar a vocês. E quero pedir a todos que ouçam, percebam que é uma palavra extremamente bíblica e compartilhem com quantos vocês acharem necessários, porque eu creio que o tempo em que esta palavra se cumprirá está muito próximo, já chegou e as coisas vão acontecer em breve. Eu quero começar lendo o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Foi aí que o Senhor me falou: eu quero lhe mostrar, para que você fale ao meu povo, sobre os 4 passos da apostasia. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia nos nossos dias. E é um tempo de letargia, de sono, onde as pessoas estão, parece que, vivendo encantamento e não percebem que estão sendo engolfadas, que estão sendo tomadas por esse espírito de apostasia. E eu quero falar então desses 4 passos para que você identifique, não na sua vida, porque em nome de Jesus eu espero que você não seja enganado por esse espírito, mas na sociedade que vivemos. O primeiro passo da apostasia começa com a dúvida. Satanás, lá no Jardim do Éden, ele lançou a dúvida na palavra de Deus. Ele questionou a Eva sobre a palavra de Deus e sobre a sua veracidade, sobre o cumprimento da palavra. E porque Eva e Adão deram esse espaço para discutir a respeito da palavra de Deus, para refletir, para pensar, eles acabaram sendo enganados pela dúvida e pecaram e foram afastados da presença de Deus. Satanás usou a mesma estratégia com Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele também questionou se Jesus era filho de Deus, quando ele tinha acabado de ouvir no batismo que ele era o filho amado em quem Deus tinha tanto prazer. Diferentemente de Adão e de Eva, Jesus não ficou dialogando com Satanás. Ele não considerou aquela dúvida, ele simplesmente respondeu pela palavra e venceu Satanás lá no deserto. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo de muita dúvida nas igrejas. Queridos, pasmem, existem igrejas históricas, igrejas que tradicionalmente foram construídas em cima da palavra de Deus, que hoje estão reunindo os seus membros para discutir se a Bíblia é a verdade, para discutir se existe aplicabilidade de alguns aspectos da Bíblia nos nossos dias de hoje. Isso é um grande risco e é o primeiro passo da apostasia. Isso revela uma arrogância da parte dos cristãos e por parte dos homens em questionar a palavra de Deus. Queridos, a palavra é a verdade. Jesus disse: passarão os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Já houve um tempo, quando eu me converti, que as pessoas diziam: na Bíblia eu creio até na capa. Era uma forma de dizer: creio do princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Hoje
Há muitas igrejas que questionam algumas partes, que rejeitam o Velho Testamento, que rejeitam a lei, que rejeitam aspectos da palavra de Deus, como se a palavra de Deus pudesse se tornar obsoleta, pudesse ficar caduca. Pois bem, houve um grande pregador chamado John Stott, que certa vez ele escreveu um sermão chamado The New World and the Old Word. É um trocadilho no inglês que quer dizer o novo mundo e a velha palavra. E neste confronto do novo mundo com a velha palavra precisa prevalecer na sua vida, na nossa igreja, na nossa sociedade, porque aqueles que não permanecerem na palavra vão sucumbir. O segundo passo da apostasia é o esfriamento. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse, quando, pois, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. A Bíblia diz também que o amor de muitos esfriará. E a Bíblia diz que os homens serão amantes de si mesmos e o amor de muitos esfriará. Pois é, as pessoas começam a esfriar quando elas decidem fazer a sua vontade, a revelia da vontade de Deus. As pessoas já não buscam mais a vontade de Deus para decidir sobre as suas vidas, decidir com quem se casar, decidir o lugar onde devem morar, decidir o trabalho que devem se ocupar. Ou seja, Deus é uma figura que está lá no céu, bondosa, e que eles pedem simplesmente para que abençoe as decisões que eles tomam. E não buscam a Deus para saber a decisão que tomar. E não se esqueçam, queridos, quando pessoas escolhem as suas vontades, muitas vezes elas estão escolhendo o pecado, estão escolhendo o caminho do erro. E eu quero mostrar para vocês nas Escrituras como pessoas que caminharam por esse esfriamento, né, por essa vontade de fazer aquilo que dá na cabeça, como essas pessoas acabaram mal. Vocês se lembram de Ló? A Bíblia diz que Ló, quando olhou para as campinas do Jordão, ele não orou a Deus para saber se era lá o lugar para onde ele deveria ir. Ele simplesmente achou o lugar encantador e disse, ali eu vou prosperar. O que ele não sabia é que aquelas duas cidades estavam profundamente contaminadas com o pecado e aquela sociedade seria destruída por Deus. Pois bem, na sociedade de hoje, muita gente está fazendo escolhas assim, escolhendo aquilo que é agradável aos olhos, escolhendo aquilo que é aparentemente bom, sem considerar a esfera espiritual daquele ambiente para o qual eles estão se dirigindo, né? Ló, como todos sabem, né, terminou mal porque perdeu a sua família, perdeu a sua esposa, a cidade foi destruída, perdeu os seus bens, as suas duas filhas foram com ele e acabaram ficando sem maridos e por conta disso embebedaram a Ló para terem os seus próprios filhos e a sua própria descendência. Então Ló é uma figura do homem dos nossos dias, que faz escolhas erradas, baseadas somente no entendimento humano e naquilo que os olhos contemplam e se agradam, né? O filho pródigo também achou que poderia viver a revelia da presença do pai. Achou que podia viver a revelia da vontade do pai. E ele chega até o pai e diz, pai, dá-me a parte que me cabe, porque eu quero ir embora. Não se esqueçam, queridos, o pai estava vivo. Herança a gente recebe quando os pais morrem. E o filho pródigo literalmente matou o seu pai no seu coração, porque ele não queria viver com ele e queria aquilo que ele podia lhe dar. O resultado disso foi viver uma vida dissoluta, perdeu tudo que tinha e só pôde recuperar porque se arrependeu e decidiu voltar para a presença do Pai. Então, eu quero dizer para vocês que o esfriamento é um estágio muito perigoso, porque a pessoa que está esfriando, ela ainda não identificou no seu coração que ela está em rebelião contra Deus. Ela simplesmente começa a ter aquele sentimento de, olha, não estou me sentindo muito bem, puxa, não estou feliz, acho que meu lugar não é aqui, e começa a buscar outros caminhos.
São pessoas que decidem mudar de igreja, são pessoas que decidem mudar de família, mudar de casamento, mudar de amigos. Por quê? Porque a sua vida não está muito bem, né? Eu já não amo mais a minha esposa, já não amo mais o meu marido, eu quero sair, essa igreja não está me fazendo bem, e as pessoas não consultam a Deus e acabam fazendo escolhas que vão trazer consequências. O segundo passo, portanto, da apostasia é o esfriamento. O terceiro passo da apostasia é o afastamento. É quando o indivíduo decide sair da vontade de Deus e escolher novos caminhos, e buscar novos caminhos, novas direções, novos ares. Eu tenho consciência, eu posso escolher o que é melhor para mim, eu posso decidir o que é melhor para mim. E é isso que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias. O Espírito expressamente afirma, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vejam, muitas destas vozes que as pessoas acabam ouvindo, que levam essas pessoas a se afastarem de Deus, a apostatarem, a literalmente irem para longe da vontade de Deus, são vozes de demônios, são espíritos enganadores. Da mesma forma que Eva foi enganada, que Adão foi enganado, estes espíritos estão enganando nos nossos dias. E a Bíblia diz que isso aconteceria numa escala astronômica, em níveis catastróficos. Queridos, é o que está acontecendo nas igrejas. Pessoas absolutamente insatisfeitas, afastando da igreja, acreditando que podem viver uma vida de pecado, viver uma vida fora da igreja, fora da comunhão, fora da coberturas do reino de Deus, e podem viver uma vida sem nenhuma. No inglês existe uma expressão que chama accountability, que significa você dar conta do que você vive, da tua vida, dos seus pensamentos, das suas decisões. Pois é, estas pessoas vivem a parte das igrejas, estão vivendo longe das igrejas, longe da palavra de Deus, estão aceitando parte da palavra, rejeitando parte. Aquilo que lhes convém aceitam, aquilo que não lhes convém rejeitam. E este é um caminho que leva e que conduz à apostasia. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que virá um tempo de juízo. O juízo virá quer você queira, quer você não queira, quer pareça, quer não pareça, porque a palavra de Deus disse que o juízo viria. Agora, eu estou me dirigindo aqui para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que nunca ouviram falar de Cristo ou nunca tomaram uma decisão com Jesus. Queridos, você tem a oportunidade de aceitar a Jesus e escapar do juízo que virá. Como fazer isso? Abra o seu coração, entregue a sua vida para Cristo, porque Ele ainda está de braços abertos, esperando para que você se entregue a Ele. O segundo grupo é aqueles que já conhecem a verdade, mas estão se afastando, estão abandonando, estão esfriando, estão literalmente começando a dar ouvidos para esses espíritos enganadores. Há tempo de voltar. Arrependa-se. E Deus vai fazer algo novo na tua vida. Vai trazer um avivamento, um renovo, alegria. Vai trazer de novo aquela comunhão com Deus que você já não tem há tanto tempo. E o terceiro grupo é para aqueles que já se afastaram. Aqueles que já foram e que estão na beira da apostasia. Então, queridos, a minha palavra é para você. Arrependa-se. Volte para Deus. Volte para o Senhor, para a sua palavra, volte para a comunhão. E eu quero falar também a maneira como a apostasia está se manifestando nos nossos dias. Em primeiro lugar, a apostasia está se manifestando em forma de teologia. A teologia fala sobre Deus, mas muitos teólogos sábios, que conhecem as línguas originais, que conhecem os aspectos da teologia, os campos da teologia, não conhecem a Deus. Então, trazem novos entendimentos da Bíblia, estão retalhando a Bíblia, estão tirando partes importantes da Bíblia, dizendo que não vem de Deus, que não é factível, que não é possível, que isso não tem nenhuma ligação com a verdade, e tampouco isso pode ser provado pela ciência, e colocam
a verdade de Deus debaixo da ciência, do entendimento humano, da teologia humana. E isso é um espírito de apostasia que nasce no coração de Satanás e é propagado através dos seus servos, os demônios, os espíritos enganadores. Cuidado com as falsas teologias. Cuidado com as teologias que diminuem a Deus, que questionam a palavra de Deus. Afaste-se disso para que você não seja contaminado por elas. Mas a apostasia também vem em forma de filosofia. E a filosofia nada mais é do que o entendimento humano a respeito da vida, a respeito do universo, a respeito de Deus, a respeito do céu, do inferno e de tudo que é o mundo espiritual. Na filosofia, nós vivemos na chamada era da pós-modernidade, ou a era pós-cristã. Por quê? Porque o cristianismo está sendo absolutamente rechaçado pela sociedade de hoje. Tem muita gente que nunca ouviu falar de pós-modernidade. Pastor, o que você está falando? Querido, você pode não ter ouvido falar deste nome, dessa nomenclatura filosófica, mas você certamente já ouviu falar de algumas máximas que eles propõem. Por exemplo, a verdade para mim pode não ser a verdade para você. A sua verdade não é a minha verdade. Isso é pós-modernidade. E isso é um engano, porque ou é verdade ou é mentira. Algo ou é verdadeiro ou é falso. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou vem da luz ou vem das trevas. Mas esta é a filosofia que se prega hoje. A verdade, ela se adequa a qualquer um. O seu caminho pode não ser o meu caminho. Mas se você estiver em São Paulo e pegar a Dutra, por exemplo, você vai chegar no Rio de Janeiro. Você não vai chegar no Rio Grande do Sul. Então, a verdade é uma só. O caminho é um só. E esse caminho é Jesus. Quer ver outra coisa que eles falam muito? Olha, a nossa escola ensina as crianças a ter pensamento crítico. Pensamento crítico a quê? A palavra de Deus. Pensamento crítico a quê? A verdade absoluta da Bíblia. As escolas de hoje estão ensinando os nossos filhos a duvidarem de Deus. Então, o que se critica não é qualquer coisa. Não é um pensamento crítico, inclusive, à sociedade de hoje. É um pensamento crítico às verdades absolutas da palavra de Deus. Isto é espírito de apostasia. Isso está entrando dentro das igrejas. Por quê? Porque os pais trazem os filhos à igreja, mas enviam os seus filhos para as escolas que estão sendo treinadas e cujo objetivo é único, é destruir a fé cristã e a sociedade cristã. A filosofia de hoje visa desconstruir a verdade. Literalmente quer destruir tudo, porque este é o instrumento de Satanás que vem para roubar, matar e destruir. Mas a apostasia vem também em forma de cultura. A cultura de hoje, quando eu falo de cultura, eu falo de cinema, de televisão, de novelas, de música, de shows, de arte. A cultura de hoje é contra Deus, irmãos. Você pode ver como a maioria das novelas são contra Deus, são contra a palavra de Deus. Como os filmes de hoje estão ridicularizando a nossa fé. Não pense você que a cultura deste mundo vai ajudar na nossa fé. Ao contrário, a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus. Então, a gente vê muito na cultura de hoje as pessoas pedindo tolerância à sua maneira de viver. Mas eles são absolutamente intolerantes com a nossa fé. Quando nós falamos algo que é contrário à sua maneira de viver, eles se enfurecem, eles nos xingam, eles nos afrontam a Deus, e tudo isso em nome de cultura. A cultura hoje fazem os símbolos sagrados, como o Cristo, como a crucificação, ser ridicularizada, vilipendiada, e as pessoas aplaudem, batem palmas e dizem: isso é só cultura. Pois é, a cultura também está em nome da apostasia e do afastamento de Deus. Amém? Em quarto lugar, a apostasia vem por causa do ressentimento. E aqui tome cuidado, porque muitas vezes Satanás começa a
te afastar da vontade de Deus, te afastar do convívio de Deus por causa de ressentimento. Ou alguém te magoou na igreja, ou foi o pastor, ou foi algum irmão, ou você foi rejeitado, ou você não foi compreendido, ou de alguma maneira aquilo que você tinha de expectativa na igreja não foi suprida, não foi cumprida, e você vai ficando amargurado, entristecido, já não tem alegria naquele lugar, já não tem prazer naquele lugar, e você sai acreditando que você pode evitar o lugar, achando que aquilo não vai trazer consequências para a sua vida. Mas o que acontece, meu querido, é que o primeiro passo é: eu rejeito a igreja. Depois eu não rejeito a igreja, eu rejeito o povo de Deus. Depois eu rejeito mais do que o povo de Deus, eu rejeito a sua fé, as suas convicções, eu rejeito a palavra. E aí as pessoas vão vivendo cada vez mais distantes da vontade de Deus. Sabe, meus amados, cuidado com a amargura. A Bíblia diz que a raiz de amargura abre porta para demônios. E muitas pessoas apostatam da fé por causa de raiz de amargura. Mas eu quero terminar minha palavra dizendo que este sonho que Deus me deu, o Espírito Santo falou comigo: filho, avise o meu povo que do mesmo jeito que a porta está aberta, haverá um tempo em que ela se fechará. E a porta se fechará, meus queridos. E quando se fechar, virá um tempo de juízo. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que afinal são caminhos de morte. Quando a porta se fecha, a oportunidade acaba. A porta se fechou no Éden e Adão e Eva não tiveram mais acesso à presença de Deus. A porta da arca se fechou. E durante os 100 anos que a arca foi construída, Noé pregou e houve oportunidade para aquele povo. E eles zombaram, e eles rejeitaram, mas houve um momento que a porta da arca se fechou, e o dilúvio veio, e todos quantos não estavam dentro da arca morreram naquele juízo. E a arca representa Jesus. A porta da arca representa o único caminho de entrada para a salvação, o único caminho que nos livra da condenação e do juízo que virá. A porta se fecha quando a oportunidade acaba para você. E essa oportunidade acaba muitas vezes pela morte. Essa oportunidade acaba quando algo muito grave acontece na sua vida que não tem retorno. Na salvação, enquanto houver vida, enquanto houver um suspiro, você ainda tem oportunidade. Mas a Bíblia diz que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e que vão ouvindo e não respondem a esta palavra. E a consciência vai sendo cauterizada até o momento que a pessoa já não sente absolutamente nada, nenhuma culpa, nenhum arrependimento pelo pecado. Você sabe o que é o cautério? O cautério é um instrumento que era muito utilizado na antiguidade para sarar a ferida. Para evitar que uma ferida produzisse uma infecção, eles pegavam um ferro quente, em brasa, e botavam na ferida. E aquilo queimava imediatamente a ferida, matava todas as bactérias. Mas aquela área que era cauterizada ficava insensível. Morria. A pessoa não sentia mais nada. E quando a Bíblia fala de uma consciência cauterizada, é um indivíduo que depois de muito ser advertido e não ter se arrependido, o pecado já não produz mais tristeza e a pessoa começa a achar natural e está caminhando para a apostasia. Então, meu querido, toma cuidado. Se você está vivendo uma vida de apostasia, caminhando para o abandono da sua fé, arrependa-se, volte para Deus, que tem misericórdia, tem o desejo que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz Jeremias. Amém? E eu quero dizer para você que o Salmo 116, versículo 15, é um salmo que fala claramente que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para aqueles que morrem em Jesus, é preciosa a morte dos santos. Por quê? Porque a volta para a presença do Pai. Todos nós, um dia, haveremos de morrer.
a menos aqueles que estiverem presentes no dia do arrebatamento da igreja. Mas Deus tem prazer quando um filho dele retorna para casa. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o desejo de Deus é que ele se arrependa e viva. Então, eu quero concluir a minha palavra dizendo que existem antídotos para esses passos da apostasia. A dúvida se combate com obediência. O esfriamento se combate com avivamento. Busque o avivamento. Busque a Deus, busque ter o primeiro amor novamente na sua vida. O afastamento se combate com arrependimento. Como o filho pródigo, ele voltou a cair em si e disse: os servos do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo agora. Eu quero voltar para a presença do meu pai. E ainda que ele achasse que ele não teria jamais o privilégio de ser filho, o pai o recebeu, se alegrou, festejou e deu a ele o anel do filho, a sandália que fala de um andar em retidão novamente, novas vestes, e se alegrou porque o filho que estava perdido foi achado. Volte para o Senhor. Você que está fora da igreja, caminhando para a apostasia, atolado no pecado, volte para o Senhor, porque tempos de juízo virão, tempos difíceis, e esses tempos se aproximam. E por último lugar, eu quero terminar dizendo que a porta fechada se combate com urgência. O tempo é agora, não é amanhã, é agora. Você está me ouvindo? Agora tome uma decisão e volte para Deus. Eu termino com o Salmo 95, os versos 7 a 11, em que Deus faz uma grande advertência ao seu povo. Diz assim: Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, este sonho que Deus me deu mostra claramente dois sentimentos absolutamente contrários de Deus e dos homens apóstatas. O que está no coração dos homens apóstatas é o orgulho. E o orgulho é o primeiro pecado do universo. É o pecado de Lúcifer. E o coração de Deus é de grande tristeza, porque Deus haverá de julgar os ímpios, as impiedades e todos esses pecados e afrontas que se acumulam nos nossos dias no mundo de hoje. Mas você pode ficar fora disso, se você se arrepender e se invocar o nome do Senhor. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, fale com Ele assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio no Senhor e através da minha fé eu quero ser filho do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus eu oro. Queridos, amo todos vocês. Passem essa mensagem adiante. É uma mensagem de urgência. Um beijo grande no seu coração, em nome de Jesus. Quando penso que eu já vivi tudo que eu tinha pra viver, Deus sempre chega e diz: filho, ainda tem muita coisa pra acontecer.
coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Vai ter surpresa, nem imaginas a novidade. E mesmo que o tempo da espera esteja dizendo que a sua vez passou, escute agora a voz daquele que te chamou, daquele que te enviou, dizendo assim: você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. E não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais. E mesmo que o tempo da espera esteja dizendo que a sua vez passou, escute agora a voz daquele que te chamou, daquele que te enviou, dizendo assim: você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. E não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais. O céu tem mais do que eu penso ou planejo, muito mais até do que eu mereço. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais. E quando pensamos que acabou, Deus mostra que apenas começou, porque o céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais, tem muito mais. Tem mais. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais, tem muito mais. Tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. E não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais.
Chegamos a um momento de reflexão. Tem um hino que eu gosto muito do nosso hinário para o culto cristão. Santa mensagem trazemos, canto de amor e de paz. Nela felizes dizemos, Cristo virá outra vez. Jesus virá, virá, de manhã talvez à tarde, esta noite ou amanhã talvez. Que possamos viver esperando a volta do Senhor e que esses 4 tópicos que o pastor colocou possa estar fora da nossa vida cristã, porque nós aguardamos a volta do Senhor. E que Deus te abençoe ricamente, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a sua vida até a volta do Senhor ou quando Ele nos chamar. Amém.